como é que vocês estão? Tão bom? Aqui já começou o arraiar da geometria. Aqui tem bandeirinha em formato triangular. O retalho das roupas aqui é tudo em formato de quadrilátero. E aí, vambora? Prontos para nossa aula? Vamos? Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? E aí, gostaram do arraiar? Galera, hoje a gente vai para nossa aula gravada em clima de festa junina. Vamos lá? Então, olha só, a gente vai trabalhar agora o MDC. Né? Na última aula gravada, a gente trabalhou o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e agora a gente vai falar sobre o MDC. O que é MDC? É o máximo divisor comum. Que isso, professora? É o maior divisor comum entre dois números. Primeiro, a gente vai relembrar um pouquinho do que é divisor. Então, dizemos que um número é divisor de outro número quando a divisão for exata, ou seja, quando o resto da divisão for igual a zero. Então, quando eu pego um número e divido por outro e eu obtenho o resto zero, eu falo que eu tenho uma divisão exata. Então, a gente diz que o número divide o outro, ele é divisor. Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui. Coloquei aqui, ó, divisores de 20. Quais são os divisores de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Lembra? 1 é o divisor universal, todo número é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, 1 e 20 a gente já tinha certeza. O 20 é um número par? Sim, então ele é divisível por 2. 20 é divisível por 4? Sim. 20 é divisível por 5? Sim, ele termina em zero. E 20 é divisível por 10? Sim, também termina em zero. Então, o que eu usei? Eu usei os critérios de divisibilidade para poder identificar quando um número é ou não divisível por outro. E os divisores de 50? Usando os meus critérios de divisibilidade, a gente tem que os divisores de 50 são 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Aqui, pessoal, eu coloquei um pontinho, tá? Mas tá errado, é uma vírgula, tá? Então, 1, 2, 5, vírgula, 10, 25 e 50. E aí, o que a gente pode observar? Observe que o número 10 é o maior divisor comum entre 10 e entre 20 e 50. Então, aqui são todos os divisores de 20 e aqui são todos os divisores de 50. Perceba que o número 10 é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Ó, tá vendo? Todos os números aqui pertencem ao conjunto dos divisores de 20. Todos os números aqui pertencem ao conjunto dos divisores de 50. E aí, quem é o maior número? O 10, que é comum. Né? Então, esse número tem que ser comum aos dois. Você pode falar, professor, o 2 também é comum. Concordo. Porém, ele não é o maior. O maior é o 10. Qual é o nosso conceito de números de MDC? O maior divisor comum é o produto dos fatores primos comuns, cada um com o menor expoente, que apresenta nas fatorações dos números dados. Professora, eu não entendi nada. Então, olha só, te explico melhor. Vem comigo. O que a gente tem aqui? A gente tem um método prático. Se não, todas as vezes que fosse necessário eu achar o MDC entre dois números, eu teria que fazer todos os divisores de um, todos os divisores de outro e pegar os maiores. Imagina se eu tivesse um número 1.200. Imagina a gente listar todos os divisores de 1.200. Daria um trabalhão. Então, aqui a gente tem um método prático para fazer isso. Qual é? Eu vou fatorar os números separadamente. Então, fatorei o número 20. Aqui a gente está fazendo a decomposição em fatores primos. Lembra? Já passou na aula gravada da semana retrasada. Se você não lembra, vai lá, reveja a aula, ela está disponível no Classroom. Tire todas as suas dúvidas ou anote no caderninho, professora, não entendi isso, tenho que perguntar para ela na aula gravada, na aula online, que vai ser vou ter o maior prazer em resolver a sua dúvida.
Então, eu vou fatorar os números separadamente. 20 dividido por 2, 10. Dividido por 2 dá 5, dividido por 5 dá 1. Aqui eu coloquei, então, ó, como fica essa decomposição, como fica essa fatoração. 2 ao quadrado vezes 5. O 2 apareceu 2 vezes e o 5 uma vez. Aí agora a mesma coisa eu vou fazer, só que eu vou fazer com o número 50. 50 dividido por 2, 25. 25 só dá para dividir por 5, que dá 5, dividido por 5, que dá 1. E aí a fatoração desse número é 2 vezes 5 ao quadrado. Aí o que a gente tem? Eu vou pegar, então, os divisores comuns. Você fala, professor, aqui tem o 2 e o 5 e aqui tem o 2 e o 5. Então, eu peguei ó, o 2 e o 5. Só que eu vou pegar sempre o menor expoente. Quem é o menor expoente que o 2 apareceu? Aqui apareceu 2 ao quadrado. E aqui apareceu 2 elevado a 1, né? A primeira potência. Quem é menor? 2 elevado a 1. Então, ele veio para cá. Aqui apareceu 5 elevado ao quadrado e aqui 5. 5 elevado a 1 também é menor. 2 vezes 5 dá 10. Então, eu posso ou resolver listando os divisores do número, encontro o maior e acho a minha resposta. Ou então eu posso fazer como a gente fez aqui. Eu posso fazer a fatoração de cada um deles separadamente e pegar os números que são comuns lá na minha fatoração, vou pegar os números comuns, só que sempre com o menor expoente. Aí, olha só, vou voltar aqui. Olha como esse slide agora faz sentido. O máximo divisor comum é o produto, ou seja, é a multiplicação dos fatores primos comuns, cada um com o menor expoente que apresenta na fatoração dos números dados. Agora, isso daqui faz sentido, não faz? Então, vamos seguir. Professora, só tem aquela forma? Tem uma forma que ela é mais prática ainda. Olha só, podemos fazer a fatoração dos dois números juntos. Por exemplo, eu tenho aqui 20 e 50. E eu vou fazer a fatoração dele, igual a gente fazia no MMC. Só que com uma diferença. Quando o número que eu for dividir aqui, dividir os dois ao mesmo tempo, eu vou fazer um círculo. E aí depois a gente vai ver o que esse círculo, o que essa marcação que eu fiz nesse número aqui vai representar para mim. Então, ó, 20 divide 2, 20 dividido por 2 dá 10. 50 dividido por 2 dá 25. Por que eu circulei o número 2? Porque ele dividiu o 20 e o 50 ao mesmo tempo. Ele dividiu os dois números. Agora eu vou. 10 dividido por 2 dá 5. 25 eu consigo dividir por 2? Não. Então, tá vendo que eu repeti o 25 e eu não circulei o 2. Por quê? Porque o 25 não é divisível por 2. Eu só vou circular os números que eu consegui dividir, todos eles aqui, ó. Consegui dividir o 20 e o 50 por 2, eu circulei. Não consegui dividir o 10 e o 25, só consegui dividir o 10, então eu não circulei. Agora eu tenho 5 e 25. 5 e 25 podem ser divididos por 5. Então eu circulo, por quê? Tanto o 5 quanto o 25 eu consigo dividir por 5, então ele está circulado. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. E agora eu posso dividir por 5. O 1 eu não consigo mais dividir por nada, né? Ele já chegou na sua forma mais simples. Então, eu vou repetir o 1. 5 dividido por 5 dá 1. Professora, por que você não circulou esse 5? Porque eu tenho que dividir os dois números por ele. E aqui não acontece isso, eu divido só 1. E agora, o que esses números circulados vão me trazer? Vão me trazer um MDC, exatamente a resposta. Eu vou pegar todos esses números que eu circulei e irei multiplicar. 2 vezes 5, 10. Ou seja, o MDC entre 20 e 50 é igual a 10. Vou voltar alguns slides para você ver. Olha só. Ou dessa forma, aqui a gente fez a decomposição do número, fiz a decomposição do número, achei o maior divisor comum, resultado 10. Aqui,
A gente fez a fatoração separadamente. Se fatorei um, fatorei o outro, peguei os números que são comuns, né? Os números primos que são comuns, porque aqui só terão números primos. Então, peguei os números que são comuns, porém com um menor expoente. 2 vezes 5, 10, da mesma forma do anterior. E aqui a gente fez a fatoração dos dois juntos e eu encontrei o mesmo número 10. O que eu quero dizer com isso? Que independente da forma com que você desenvolva, você vai encontrar o maior divisor comum entre os números que você quer. Essa forma que a gente acabou de fazer, eu acredito que seja mais simples, mas você pode ir desenvolvendo ao longo, né, do seu aprendizado e verificando o que é melhor para você, o que é mais fácil de você entender e pode fazer do seu jeito. Então, ó, multiplicando os valores que dividem os dois números, 20 e 50, ao mesmo tempo. Então, os números eles têm que dividir ao mesmo tempo. Tem que dividir os números que eu quero, que são os números 20 e 50, ao mesmo tempo. Quais são eles? O 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. Agora, olha só. Professora, eu peguei um número maior aqui. 84 e 126. Eu vou começar a fazer a decomposição deles, né? Normalmente, só que eu tenho que lembrar como eu quero MDC quando eu encontrar um número aqui, que eu divida os dois ao mesmo tempo, eu irei circular. Então, vamos lá. 84 e 126, eu consigo dividir por 2? Consigo, são dois pares, então eu circulo o número 2. 84 dividido por 2, 42. 126 dividido por 2, 63. E eu continuo. 42 é par, então eu vou dividir por 2. 63 eu consigo dividir por 2? Não, então eu não circulo. 42 dividido por 2, 21. Agora eu tenho 21 e 63. Eu consigo dividir por 2? Não consigo mais, porque eu não tenho mais números pares. Consigo dividir por 3? Consigo. E eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo. Professora, como é que você sabe? Qual é a regrinha de divisibilidade pelo número 3? A soma dos seus algarismos tem que dar um número divisível por 3. Então, 2 mais 1 dá 3, que é divisível por 3. E 6 mais 3 dá 9, que também é divisível por 3. Então, eu chego à conclusão que tanto 21 quanto 63 são divisíveis por 3. E faço essa divisão. 21 dividido por 3 dá 7. 63 dividido por 3 dá 21. Eu vou dividir novamente por 3, só que eu não vou circular, porque o 7 não é divisível por 3. Repito o 7. 21 dividido por 3, 7. Agora eu tenho dois setes, ele é primo, então eu só consigo dividir pelo número 7. E por que eu circulei? Porque os dois números aqui são divisíveis por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Professora, como que eu vou encontrar o MDC? Vou pegar esses números que eu circulei e irei fazer a multiplicação entre eles. Então, os números 2, 3 e 7 dividem o 84 e o 126 ao mesmo tempo. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 7, 42. 42 é o nosso máximo divisor comum. É o maior número que divide 84 e 126 ao mesmo tempo. Olha só, observações importantes. Esse daqui lá do MMC. O MMC entre dois números primos será a multiplicação entre eles. Por exemplo, qual é o MMC entre 2 e 3? 2 vezes o 3. 2 vezes 3, 6. Então, quando eu tenho dois números primos, o MMC é a própria multiplicação. O MDC entre dois números primos será sempre igual a 1. Né? Se eu quero o MDC entre 2 e 3, eu consigo um número que divide ao mesmo tempo o número 2 e o número 3? Não consigo. Automaticamente, quando eu não tenho esse número que divide os dois ao mesmo tempo, então o MDC vai ser o 1.
que é o único número que divide todos eles ao mesmo tempo. Ó, o momento para descontrair. Uma piadinha para você. Sabe o que o MMC estava fazendo no pé da escada? Esperando o MDC. Ah, você riu, já valeu. Agora, ó, vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Eu quero que você pegue o seu caderno, não agora, né? Eu espero que ele já esteja aí com você, você fazendo as suas anotações, passando todos os slides para o seu caderno, né? Fazendo tudo que a gente já conversou nos Hangouts, que é necessário para o desenvolvimento e aprendizado das aulas gravadas. Então, você agora vai colocar exercícios e vai desenvolver esses 2 exercícios. Primeiro, calcule o MDC entre 21, 30 e 48. Você vai colocar exercício, aula gravada, MDC e vai resolver esse primeiro exercício. O segundo exercício, calcule, agora eu quero os 2 juntos, MMC e o MDC entre 8, 12 e 28. E a gente vai começar o nosso Hangouts, né, na próxima semana, quando a gente for fazer o Hangouts de MDC, a gente vai começar fazendo a correção desse exercício. Então, vamos lá? Papel, caneta em mãos e comece agora! Meus amores, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado. E até a próxima.